O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva de Carla Zambelli e a inclusão do nome da deputada na lista da Interpol. A parlamentar deixou o Brasil e anunciou que está na Europa após ter sido condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, Moraes ainda determina o imediato bloqueio dos passaportes, salários e outras verbas de veículos, embarcações, aeronaves, não sei se ela tem avião, e a suspensão das redes sociais da deputada. O ministro ainda impõe multa diária de R$50 mil contra Zambelli por postagens que reiterem as condutas criminosas. A parlamentar classificou a decisão como ilegal, inconstitucional e autoritária. Vou começar aqui, Ellen Brown, sou uma jornalista ligada em tudo. O diacho, eu fico cada vez que eu vejo essas coisas e leio a Constituição, me dá uma confusão na cabeça. Porque eu estava lendo na Constituição que não cabe prisão preventiva de deputado federal. Enquanto o mandato não for cassado, não cabe prisão preventiva. O parlamentar, após a diplomação, só pode ser preso por flagrante de crime inafiançável. Não é? Muito bem. Mas, hoje em dia, as interpretações estão as mais variadas. E depois também eu estava vendo a pena do crime de invasão de sistemas informáticos. A pena máxima era de 1 ano ao tempo da infração que ela cometeu. Para chegar a 10 anos foi um esforço grande. Eu pergunto, como você vê agora a saída definitiva de Carla Zambelli da política e, é o que tudo indica, do país? Eu vou te dar como... Oposição e situação estão lendo isso, né? Por isso que você está aqui. Por isso que a gente gosta quando você vem aqui. Eu leio, é como é o assunto. Sabe que oposição e situação vem isso como um ganha-ganha, né? Do lado da situação é o seguinte, você está internacionalizando, né? Quando o STF faz esse alerta para a Interpol, você está internacionalizando a reputação e o custo simbólico da extrema-direita, né? Isso num ano pré-eleitoral. Então, assim, você conta para o mundo o que alguém considerado ali de uma extrema-direita ruidosa faz, e você conta isso para o mundo e transparece para o mundo essa reputação. Mas do lado da oposição tem uma leitura interessante também, que eles leem o seguinte, que isso ajuda a dar uma lida na Zambelli como um caso isolado. A Zambelli como algo assim, não, gente, uma coisa é o bolsonarismo, outra coisa é a deputada que invade o sistema do CNJ e sai com arma nos jardins em véspera de eleição. Então, ajuda, de um lado, a dissociar um pouco essa leitura do bolsonarismo, tá? Pelo menos com quem eu tenho conversado ali. Então, isso dá uma isolada maior nela. Por outro lado, a situação diz não. A gente está tentando mostrar para o mundo qual o tamanho do custo que é você estar nessa extrema-direita. O único perde aí é o dela, né? Dela própria, que, enfim, acabou sozinha, abandonada, sem ninguém para chorar por ela. Pois é. Então, o Jason Vieira, será que a Carla Zambelli, eu não sei o que ela efetivamente acabou produzindo como parlamentar, a não ser confusão. Isso aí, você acha que, independentemente de criticar, bem ou mal, é um produto um pouco dos tempos atuais em que o eleitor buscou a polarização, ou seja, quem tem voto, de um lado, é o anti-Lula. Os candidatos se dirigiam ao Lula com palavras que até algumas delas foram censuradas pela Justiça Eleitoral. E, por outro lado, aqueles que se dirigiam ao Jair Bolsonaro também com outras palavras extremamente duras, né? Ofensas contra a honra em ambos os casos. Ali, o meião, o pessoal que é um pouco mais moderado, que defende as coisas sem precisar atacar e xingar, foi prejudicado? Será que pode haver uma revisão de políticas ou da posicionamento do legislador, ou você continua apostando na polarização? E vai girar, que vai cair na Ellen de novo essa pergunta, eu quero que ela fale novamente sobre isso. Você aposta no ano que vem que se mantenha a polarização e uma polarização de extremos, ou pode-se chegar a um meio termo? Bom, do que nós estamos conversando com alguns analistas e alguns atores políticos agora no curto prazo, a impressão que se dá é que dentro do Congresso está se trabalhando o que a gente pode chamar, até por uma teoria da conspiração do tal do sistema, que o sistema está se trabalhando para que essa eleição saia da polarização. Ou isso incluiria não concorrência do Lula, que ele é o ponto que traz... Se o Lula concorre,
vai haver um candidato polarizado para concorrer com o Lula. Então, a ideia, de alguma maneira, de que o Lula não concorresse, e aí você retiraria esse aspecto. Porque o problema dos extremos, seja os extremos do PT, seja os extremos do PL, seja esse debate se é extrema-direita, extrema-esquerda, uma parcela da imprensa gosta muito do termo extrema-esquerda, extrema-direita, mas não gosta do termo extrema-esquerda. Na verdade, eu acho que os extremos estão pela polarização não de ideias de esquerda e direita, e sim meramente por uma disputa política. Mas, aparentemente, há um trabalho para que isso vá ao centro. Se isso for ao centro, nós sabemos que também o debate econômico se torna mais maduro e o próprio debate político se torna mais maduro, dando a possibilidade para que candidatos não polarizados tenham destaque no pleito. Então, eu não sei se isso vai vingar. Pelo menos a conversa de curto prazo é de que pode haver algum... Não sei o que é especificamente, como o sistema opera pelos seus tentáculos, e nós sabemos que ele não tem só 8, ele não é um polvo. Aparentemente pode ser isso. Se isso acontecer, eu vejo como uma coisa muito positiva. Eu gostaria de ver uma eleição, por exemplo, de 2026 com Haddad, Tarcísio e Eduardo Leite. Que aí nós sabemos que dentro desses aspectos políticos são políticos mais voltados ao centro. E daí traria uma qualidade não só mais democrática, mas também uma qualidade de discussão mais madura. Porque do momento que você vai para a polarização, fica aquele debate que a gente viu Lula e Bolsonaro na última eleição, que parecia dois tiozão de churrasco trocando ideia e que em tese eram amigos, mas estavam sacaneando um ao outro. E não é isso, a gente precisa de um debate mais maduro, até para se afastar desse nível de polarização que tem acontecido no mundo. Meu querido Leandro Ferreira, de um lado, São Tomás de Aquino dizia e ensinava, in medius virtu, a virtude está no meio. Do outro, consta do Apocalipse que os mornos não terão lugar no reino dos céus, já que o muro pertence ao diabo. E aí, vamos continuar numa anteposição de extremos ou haverá espaço também para os mais moderados? Capaz, sim, eu entendo que você queira explorar esse ponto, mas você sabe perfeitamente que essa polarização não é entre extremos, né? Essa polarização não é entre polos equivalentes, né? Essa polarização é entre um grupo que tentou operar a política fazendo usos extremos dos seus mecanismos, que é esse grupo em torno do Bolsonaro e como a política se reorganizou em torno dele, e algo que é parte do quadro político de forma mais permanente e nunca foi extrema, que é as coalizões que giram em torno do Lula, né? Muito pelo contrário, até acho que você pega um governo Lula que está cheio de cravejado de ministro. O Lula até usou um termo ontem interessante, né? Que era os senadores que estão no governo, mas são de oposição, né? Então, eu acho que não tem a menor condição de equivaler do ponto de vista dos extremos ou da onde cai cada um dentro de seu próprio campo, como sendo uma disputa entre polos equivalentes. Pelo contrário, acho que a gente está lidando com um extremo, que é na direita, e com uma coalizão tradicional da política, que é essa em torno do Lula. Eu vejo o seguinte, um pouco recuperando o ponto da Ellen aqui, a Carla Zambelli está puxando a fila. Daqui para frente, a gente vai ver o pessoal pegando voo para o Paraguai, saindo de carro para o Uruguai. A gente vai ver o pessoal cruzando até a Ponte da Amizade. Pô, deixa o Uruguai. Deixa o Uruguai lá. Eu sou uma defensora do Uruguai. Eu também, mas de lá eles vão cruzar. Deixa o Uruguai sozinho. De lá eles vão para a colônia do Sacramento cruzar e pedir asilo para o Milei. Sabe essas coisas? Que é o que a Carla Zambelli está fazendo. E a hora que os julgamentos do STF
forem se concluindo, né, a gente vai ver episódios assim. Não estou dizendo que o Bolsonaro vai fugir à luta, né? Talvez encare, como fez o Lula, até provar sua inocência. Quem sabe, se o Bolsonaro achar que é inocente e achar que possa provar isso, ele encare a partir daqui também, né? Mas a quantidade de pessoas que tem envolvida, né, certamente. Ontem teve aquele cidadão lá, né, e aí o Capês fala assim: a PF é um órgão de Estado. Cara, o cara da PF ontem achou que estava depondo como testemunha na frente do Alexandre de Moraes. A hora que foi ver, ele era investigado. O diretor da Polícia Federal, Capês, um órgão de Estado, estava sendo investigado por golpe. E você vem dizer que a PF é um órgão de Estado que não está contaminado? Faça-me um favor, né? A gente vai ver essa fila aí da Carla Zambelli crescer. Alguns vão ser presos, outros vão ser inocentados, espero, inclusive, aqueles que não devam cumprir pena de prisão, né? Mas certamente um dos membros dessa fila aí que está alinhado é o Bolsonaro. A gente vai ver se a atitude dele vai ser similar à da Carla Zambelli ou se vai ser de tentar provar sua inocência por meio dos instrumentos que estão ao alcance da justiça regularmente. Bem, eu reitero o meu elogio à Polícia Federal, nossa instituição. Parabéns pelo trabalho enquanto órgão de Estado por desvendar a fraude do INSS enquanto instituição do Estado e não como alguns querem sugerir, como órgão do governo. Parabéns à nossa Polícia Federal. Mas eu queria aqui falar, meu querido Felipe Monteiro, ele falou em fujão, o Felipe Monteiro, o Leandro Ferreira foi um pouco duro, fugiu para cá, fugiu para lá. Não é fugir. Você veja, por exemplo, a Nadine Heredia, que é a esposa do ex-presidente do Peru, né, Humala Heredia, que, condenada por lavagem de corrupção, foi recebida aqui no Brasil com asilo. Tá aí tranquilinha. Mas eu queria ouvir você, Felipe Monteiro. E aí? Bom, daqui a pouco você fala. Pode falar. Não precisa me apartear fora do microfone. Pode falar. Me tô te atrapalhando mesmo, não é a parte, não. Tô te atrapalhando. Então tá bom. Felipe Monteiro, eu quero te ouvir. Ô, Capês, primeiro que não dá para comparar o que aconteceu com o caso lá do Peru, que foi um salvo-conduto dado pelo próprio governo do Peru, né, para ex-primeira-dama e o filho dela vir para o Brasil, com o caso da Carla Zambelli. E o pior que engraçado, o pior que eu defendo a possibilidade de fuga, sabia, Capês? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu lembro que eu, como estudante de Direito, eu sempre gostei daquela tese de que o bem maior é a liberdade e faz parte, né, do sistema judiciário a pessoa que está condenada ou está presa, tentar fugir. E faz parte que o Estado não deixa a pessoa fugir, né? E por aí vai. Felipe, ainda mais se você não concorda e acha que a sua condenação foi injusta e abusiva. É mais um motivo para você não submeter a ela. Mas eu quero... Claro, maior bem é a liberdade, é maior bem do que qualquer outro bem, então individual, né? Então se a pessoa quiser fugir, seja ela traficante ou que cometeu qualquer tipo de crime, eu acho legítima essa vontade, mas o Estado, que protege a sociedade, tem que agir de forma proativa a evitar esse tipo de situação. Então, eu não vou ser contra a Carla Zambelli em relação a esse aspecto que ela fugiu para os Estados Unidos, depois vai para a Itália. Ela acha que não vai ser extraditada da Itália, mas a gente sabe que a Itália, diferente do Brasil, permite, sim, extradição de nacionais, né? O Brasil que não permite, mas a Itália permite, sim. E teve um caso do Mensalão que uma pessoa fugiu para a Itália com dupla cidadania e foi extraditada para o Brasil, né? Então, a Carla Zambelli muito provavelmente vai voltar para o Brasil, vai cumprir a pena no Brasil, caso venha se confirmar. O presidente daquele banco Mark Fonte Cidão, né? Que foi para lá e foi extraditado para cá. Então, provavelmente ela vai cumprir a pena dela no Brasil em breve. Mas ela tem razão no ponto também, né? A Constituição Federal do Brasil é clara, fala que só cabe prisão de parlamentar quando há crime flagrante de crime. Flagrante de crime inafiançável, que não é o caso dela, né? Se a Justiça do Brasil, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República, não teve atitude proativa de pedir cautelarmente o passaporte dela e não ter feito o monitoramento dela antes dela fugir, a culpa é da Justiça e da PGR, não da Carla Zambelli, que está no seu direito de ir para fora do Brasil, sim, porque a Constituição Federal protege o direito dela. Então, enquanto o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, não caçar o mandato dela, ela está protegida, sim, pela impossibilidade de prisão. Mas, para terminar, Capês, concordo com o que ele colocou aqui, só colocar um ponto, né? A Zambelli sempre foi uma pedra
no calcanhar dos bolsonaristas, né, do pessoal da direita. Até que o pessoal da direita coloca nas costas dela o fato de ela perder as eleições em 2022, não é? Então, a Carla Zambelli, depois desse fato, ela perdeu um pouco a adesão com a direita, né? E parte do bolsonarismo entende e vê com um certo alívio essa saída da Carla Zambelli do cenário político do Brasil. Muito bem. É como disse o Felipe Monteiro, o fato dela ter a cidadania italiana não impede a sua extradição ao Brasil, mas ela poderá ter a extradição negada caso se reconheça a situação de perseguição política, que é mais ou menos o caso aí de alguns brasileiros que estão nos Estados Unidos. Ellen Brown, como é que você vê essa situação? E mais, a direita pode capitalizar isso na sua guerra contra autoridades brasileiras junto ao Congresso americano e à Casa Branca? A direita vai tentar fazer esse tipo de capitalização em relação ao governo de Donald Trump, né? Eu estava ouvindo aqui a mesa falar, mas, sobretudo, o Jason, a gente é amigo há muitos anos, né? A gente se conhece há muitos anos, então eu tenho certeza que você não vai ficar chateado aqui com a pontuação, mas é que ouvindo falar sobre essa questão de nós temos esperança de não polarização, para não polarizar Lula não poderia, Lula não teria que concorrer, mas falta combinar com os russos, né? E talvez com os chineses, ou seja, falta combinar com a população e falta combinar com o outro lado. E combinar com os camaradas brasileiros, né? Então, mas o que acontece? Primeiro, ninguém consegue demover Bolsonaro de que ele é o plano A, B, C e D. E se não é o Bolsonaro A, B, C e D pai, vai ser filho. E aí a gente volta todo mundo para polarização. Mas por que eu ia fazer o comentário em relação ao Jason? Porque eu estava conversando com um cliente banqueiro, nós tínhamos ouvido ali Tarcísio falar um pouco antes, e aí quando saiu do encontro ele disse assim, a mesma coisa que o Jason, né? Não, eu acho que se ele mostrar as realizações que ele fez em São Paulo para o Brasil, não tem como, a população está cansada de polarização. Não tem mais como, ele precisa mostrar o que ele fez e tal. E eu disse, verdade, você já conversou com o Caiado? Porque se conversar com o Caiado, você vai se arrepender de estar morando em São Paulo e não em Goiás, que é o melhor estado do Brasil. Se você conversar com o Ratinho Júnior, com o Eduardo Leite, todos eles estão convictos de que as pessoas não querem mais polarização. E eu fico feliz que eles consigam manter essa legitimidade no discurso deles, mas infelizmente não é essa o sentimento popular. Uma Zambelli que vai para lá e que é instrumentalizada, né, que foge e é instrumentalizada, de um lado, quando você tem uma questão hoje de geopolítica sendo instrumentalizada, e isso o bolsonarismo faz muito bem nessa conversa com o governo de Trump e falar de perseguições e de redes sociais. Do outro lado, o próprio governo, né, alimentando essa narrativa de nós estamos aqui contra os ricos, porque nós somos da população. Isso ainda cola muito. É triste, mas eu acho que essa expectativa ainda do centro... para ficar na tua metáfora religiosa, Capês, o mundo caminha muito mais para o apocalipse do que para São Tomé de Aquino. Exatamente. Jason, o que você tem a dizer aqui? Você acha que você mantém sua posição diante da fala da Ellen Brown, de que pode haver um consenso? E depois eu quero ver o Leandro Ferreira, que diz o seguinte, que em hipótese alguma Lula deixará de ser candidato a presidente. Eu não sei se é o que ele quer ou o que ele acredita. Quero ouvir você e depois Leandro Ferreira poderá defender a sua posição de fé. Sim, nós temos aí um aspecto talvez de fé dessa história. A gente tem fé ainda nas instituições de alguma maneira. Eu sou budista, fui criado dentro do budismo, então eu acredito no caminho do meio, sempre acreditei no caminho do meio, que Buda, numa das suas iluminações, entendeu que ouvindo um músico atravessando o rio, estava ensinando, e ele ensinava para o aprendiz que se esticar demais a corda, ela estoura. Se esticar de menos, ela não toca. Então, o importante é o caminho do meio. Mas, parte dessas conversas que nós temos, na verdade, são com alguns interlocutores políticos, que também parece que é um desejo que vem desse tal sistema, como a gente fala, ele não tem cara, ele não tem face, ele não tem cor, ele não tem cheiro, e ele se articula muitas vezes de maneira a qual nós somos simplesmente meros peões dessa situação toda. Se isso acontecer, ficarei muito feliz. Do que já se ouviu também, o presidente Lula está numa situação que pode não parecer, mas ele está numa situação relativamente fragilizada, fora a idade. Ele mesmo já citou, pelo amor de Deus,
se for ficar parecido com o Biden, eu paro, né? Coisa que nem os democratas admitiram lá no ano passado, e quando, na verdade, foi um enorme processo gigantesco de acobertamento que acabou sendo revelado esse ano, que foi, para mim, uma das coisas mais impressionantes que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos. Eu sei que você quer falar, Leandro, então fala. Não, você quer ouvir, né? Eu não tenho problema de dizer as coisas que precisam ser ditas e se você quiser ouvi-las, bem, né? Nós estamos aqui para debater, para fazer o enfrentamento e para ouvir. Claro. Faz parte da democracia. Eu entendo que o Brasil ainda está num ciclo em que a contribuição do presidente Lula é necessária, né? Porque a gente precisa evitar que a gente caia numa eleição no ano que vem em que figuras diminutas em relação à história do país possam ascender à presidência. E aí eu coloco todos os diminutos, do Eduardo Leite ao Ronaldo Caiado, ao Ratinho Júnior, ao... quem mais? Tem Zema, né? Eu acho que talvez o Tarcísio, historicamente, possa se configurar como um candidato forte, especialmente se fizer um segundo governo em São Paulo que tenha algumas marcas, ainda que sejam marcas que eu discorde, como, por exemplo, né, o excesso de concessões que têm sido feitas e tal. Então, eu acho que o Brasil não tem figuras históricas relevantes o suficiente para disputar a eleição com o presidente Lula no ano que vem, e é por isso que eu acho que ele tem que ser candidato, né? Senão a gente vai acabar caindo em outros aventureiros, como foi o caso de 2018, né, em que a gente teve um retrocesso e uma desorganização institucional, econômica, social, cultural, pela qual nós estamos pagando um preço alto, que foi o governo Bolsonaro, né? Então, eu sei que a nossa audiência discorda disso. Muitos de vocês votaram e continuariam votando no presidente Bolsonaro, né? Eu acho que o governo dele foi, de fato, atrapalhado pela pandemia, mas era justamente o desafio em que ele precisava se provar um líder, e ele se provou exatamente o contrário disso, levando o país para uma situação de calamidade e de vergonha internacional diante de tudo que a gente viu, especialmente em relação às políticas de saúde e ao enfrentamento ao Covid, né? Se não fosse uma resistência grande de campos democráticos, inclusive para sugerir coisas que foram fundamentais, como o isolamento, as vacinas e o auxílio emergencial, a gente teria tido uma situação ainda pior. Então, Capês, você vai poder votar no Lula no ano que vem. Muito bem. Eu acho que importante na democracia, num debate como esse, é ouvir todas as posições com educação e respeito. Cada um tem direito a colocar o seu entendimento. Eu já acho que nós não podemos ter um governo histórico e ideológico novamente, porque a história desse governo não foi muito boa, na minha opinião. O Brasil está precisando de grandes gestores, de gestão, crescimento econômico. É isso que enche a barriga do povo, e não história ou ideologia. Mas cada um tem sua posição e a gente respeita tudo.